Olá, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, um dos organizadores com a Cláudia Barbieri e o Leonardo Mendes do livro Quem Me Roeu a Carne. Quem Me Comeu a Carne tem de roer-me os ossos, a Luísa Azevedo pela Crítica Contemporânea. Eu também sou editor da Biblioteca Imunda, e eu queria agradecer esse evento que a Cláudia organizou aí na Universidade Federal do Rio, Rural do Rio de Janeiro. Queria lamentar não poder estar aí com vocês. Eu, eu precisei cancelar minha ida de última hora, mas eu queria dizer que eu acho esse encontro fundamental para repensarmos a literatura do final do século XIX, começo do século XX, que é uma literatura que nos formou, que formou a nossa nação de leitores. É nesse momento que o sistema literário, ou seja, as editoras, os jornais, os escritores passam a atuar de forma conjunta, passam a formar um coletivo de leitores e leitoras e escritores, ou seja, a literatura passa a ter uma vida econômica própria, uma vida política própria, uma vida social própria, e a literatura passa a ser, digamos, a ter sua autonomia enquanto arte e enquanto produção cultural. Né? É claro que todos esses atores também participavam de outros aspectos da vida social e política. A gente não pode esquecer que o Aloysio Azevedo foi um dos grandes intelectuais da campanha abolicionista. Ele passou mais de 10 anos na linha de frente dessa campanha. Ele escreveu O Mulato pensando nisso, ele escreveu O Cortiço criticando os limites da abolição. Ele era um republicano, ele escreveu com o irmão uma peça chamada A República, o irmão dele é o Arthur Azevedo, e então esse é um momento muito importante da literatura brasileira e que muitas vezes acaba ofuscado, como se no final do século XIX a gente tivesse só o Machado de Assis. Machado de Assis é um grande escritor, deixou uma obra fundamental, ninguém questiona isso. Mas havia um sistema operando, e dentro desse sistema, Luiz Azevedo era uma figura muito importante. E eu acho que nosso livro tem um pouco esse objetivo de resgatar essa figura e evitar um risco que a gente corria, que é o risco de transformar o Aloysio Azevedo no escritor de uma obra só, como se ele só tivesse feito O Cortiço e todas as suas obras outras, seus outros romances, seus contos, tivessem de ficar subordinados a esta obra. Então, esse livro coletivo é um livro raro e talvez seja o primeiro grande trabalho de grupo. É um grupo que não, enfim, não está organizado como tal na, na no CAPES, CNPq, etc., mas é um grupo de intelectuais que tem se dedicado à obra do Aloysio e tem se dedicado ao naturalismo e a outras manifestações literárias do final do século XIX. Tenho muito orgulho de, com a Cláudia e com o Leonardo, participar desse grupo e de certa forma, ser um dos agitadores dele. O que o nosso livro mostra? Eu acho que a primeira grande importância desse livro é justamente ser um trabalho coletivo e não o estudo de uma ou outra pessoa sobre o Aloysio. Isso permitiu que a gente olhasse para a obra do Aloysio em diferentes perspectivas e fugisse da ideia de que ele só tem um romance, né? Só tem o Cortiço. Então, a gente vai encontrar nesse livro estudos sobre o Mistério da Tijuca, que é um dos romances normalmente classificados como românticos, mas eu não quero nem entrar nessa discussão, porque eu acho que nem vale muito a pena. Tem estudos sobre Matos Mata, Malta ou Mata, que é uma narrativa policial da Luiz. Tem
a questão do gótico, em pegadas no estudo da Marina Sena, tem um estudo sobre adaptação em quadrinhos, tem um texto bastante polêmico do Léo sobre o homem, é polêmico comigo, porque, enfim, embora eu acho que ele tenha razão, quando ele diz que o homem é a obra capital do Aloysio Azevedo, porque o homem é o livro que faz, digamos, a nomeada do Aloysio Azevedo, é a partir de o homem que ele se torna o grande escritor naturalista. O que o Léo faz é provocar, né, a gente a pensar, será que o homem não é mais importante que o cortiço? Eu não concordo com ele, mas eu gosto muito da provocação. E é uma pena que eu não esteja aí para a gente discutir isso. O Thales, que é o organizador da Biblioteca Imunda, está aí também, vai falar sobre pornografia e o homem, livro de uma sogra. A Marina vai falar sobre os manuais de aconselhamento sexual do final do século XIX. A Ângela vai falar sobre sexo e sonho na obra da Aloysio, retomando de novo, entre outros, o homem. Enfim, o Gilberto Araújo fala sobre a questão gráfica. O Aloysio era um desenhista, mas quem fez as ilustrações e as capas do livro dele, entre os que fizeram isso, está o Raul Pompeia, que é um grande escritor do século XIX, e, aliás, tem obras coletivas sobre ele, ao contrário do Aloysio. Enfim, tem Casa de Pensão, tem mais cortiço, mas em perspectiva bem diferente, no texto da Orna Levin, porque vai falar sobre a relação com o teatro, inclusive com o teatro espanhol, que é uma coisa muito pouco conhecida no Brasil. Né? Vamos falar também sobre as trabalhadoras do cortiço, as relações entre história e símbolo em O Coruja, no texto do César Braga, né? Enfim, a coleção a diversidade de abordagens da obra do Aloysio aqui é muito importante. Eu vou chamar a atenção para mais duas coisas um pouco mais detalhadamente aqui, que eu acho muito importante. Um é um texto de não ficção do Aloysio, que é O Japão, que é o meu ensaio trata disso. O Japão é uma obra profundamente anti-imperialista, muito crítica aos Estados Unidos e à Europa. É uma obra que o Aloysio não publicou em vida por uma série de razões que nenhuma sozinha determinante, mas me parece que há questões desde mudança de cenário político até a falta de dinheiro, questões particulares dele, que impediram a publicação desse livro, mas que eu entendo que é um livro muito importante para a gente perceber como o Aloysio era uma figura de fato progressista no cenário internacional, de fato preocupado com as relações de poder, e neste caso as relações de poder entre os Estados nacionais, que é uma questão que está na ordem do dia hoje. Então, pensar que o Aloysio, em 1900, estava escrevendo sobre esse problema, ao mesmo tempo que outros grandes pensadores também estavam pensando sobre isso. Né? Por exemplo, Vladimir Lenin, líder da Revolução Francesa, estava nesse momento pensando a questão do imperialismo. Né? Então, veja, Aloysio é uma figura muito especial na história brasileira. A gente não tem, ele não faz citações diretas a Marx, ou mesmo não é muito forte assim a relação direta com pensadores anarquistas, etc., mas o Aloysio está num cenário, é possível ler a obra do Aloysio, tanto o Cortiço quanto o Japão, como obras de interpretação da realidade num viés bastante progressista, ao contrário, muitas vezes, do que aparece. Né? Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui das críticas, mas as pessoas sabem que, às vezes, se associa demais o naturalismo ao positivismo e se perde a noção de outros aspectos do período. Para finalizar, esse livro tem duas coisas muito importantes do ponto de vista da história da literatura brasileira. Uma crítica de Gustavo Martínez Uvilla, um jornalista e crítico argentino,
que faz uma comparação entre Aloysio Azevedo e Benito Pérez Galdós, que é o grande escritor, um dos grandes escritores do naturalismo espanhol, e esse crítico argentino coloca o Aloysio como um escritor, pelo menos na comparação que faz entre O Mulato e Dona Perfeita, que é o romance do Aloysio, e o romance do Galdós, como o Aloysio como um autor mais sofisticado que o Pérez Galdós, melhor que o Pérez Galdós. E tem uma resposta do Aloysio, porque com todos os elogios ele ainda achou que o Gustavo Zovillia fazia sugeria um plágio dele, mas a resposta do Aloysio é igualmente importante, fala com todas as letras que ele se baseou na trajetória pessoal do Gonçalves Dias para construir Raimundo, o personagem de um mulato. Era uma coisa que era tratada pelas biografias do Aloysio como uma possibilidade. Aqui a gente tem ele falando diretamente, que foi inspirado no Gonçalves Dias. Também ele descreve outra figura que serviu para ele criar essa personagem, filho do professor de pintura dele, o homem mais bonito que ele conheceu em vida, ele diz. Enfim, há coisas inéditas e abordagens inéditas da obra do Aloysio neste livro, que todo leitor de Curtiço devia ler, porque, de certa forma, vai ajudar a entender também por que nós gostamos tanto desse livro, apesar das críticas a ele sempre serem muito positivas. Estourei meu tempo, peço desculpas e bom lançamento para vocês, bom debate. Lamento muito não estar aí. Um grande abraço a todos e até mais. Espero estar aí na Rural em breve. Tchau, tchau. Valeu, Cláudia. Valeu, Léo. Valeu, Tati.